Como superar o medo e dominar na balada? Certo, vamos falar sobre balada. Esse zoológico humano com luzes piscando, cheiro de álcool vagabundo no ar e trilha sonora que basicamente é uma playlist de como destruir os tímpanos em 3 minutos. Se você já entrou numa balada sozinho, sabe exatamente do que eu tô falando. O negócio parece uma mistura de parque de diversões para adultos com um campo de guerra social. E sim, eu sei. Só a ideia de sair sozinho já faz muito marmanjo desistir, apagar a luz do quarto e fingir que, hoje eu não tô no clima. Mas vamos lá. Se a gente quiser aprender a dominar esse caos, tem que começar enfrentando o tal medo. Primeiras experiências solo. Quando eu comecei a sair à noite sozinho, a parada foi intimidadora pra caralho. Porque pensa comigo, você entra num ambiente onde tem música no volume explodir as caixas cranianas, uns seguranças com cara de quem comeram o Rambo no café da manhã, e ainda aquele elemento surpresa de será que eu vou tomar uma portada na cara e não entrar porque o meu tênis não é branco o suficiente pro gosto do segurança? E sim, aconteceu de me barrarem uma vez porque eu não tava no dress code. O quê? Eu precisava de um terno Armani para entrar num lugar onde vendiam Smirnoff Ice quente a R$50? Mas, para ser justo, depois de uns 2 dias jogando nesse campo de guerra, eu já tinha superado. Sabe por quê? Porque eu gostava mesmo de sair. O caos da balada tinha um certo charme. Só que eu sei, tem uma galera que fica travada só de pensar nisso e prefere se esconder em casa, abraçada no cobertor, assistindo Netflix e pensando, ano que vem eu tento de novo. O pacote iniciante na selva noturna. As minhas primeiras corridas solo foram divertidíssimas, mas aí eu conheci um cara pra ser tipo um ala, e foi aí que as coisas ficaram estranhas. De repente, eu tinha companhia, mas também tinha um nó no estômago que parecia ter vida própria. Que lugar que a gente escolhe? Como lidar com a luz piscando, grave batendo no peito e hordas de estranhos olhando feio? E olha, esse ambiente é mestre em amplificar a insegurança. Tudo vira paranoia. Caralho, acabei de gastar 70 conto na porra da entrada e esse lugar tá uma merda. Ou aquele fila de 1 hora só pra entrar numa balada que parece festa de 15 anos com open bar de Dolly. E sem falar naquele e agora? Eu não sei o que fazer, não sei o que falar, eu vou travar que nem Windows 95 sem atualização. Olha, essa dúvida, junto com a inexperiência, vira um funil mental. Você começa a focar em detalhe idiota, tipo, eu não tô com a vibe hoje. Eu não tô sexy hoje. Vou ficar encostado na parede feito um poste. Cuidado com os maus hábitos. Como eu me fudi antes mesmo de começar. E como se não bastasse o caos externo, eu ainda contribuía com meus próprios maus hábitos. Tipo assim, primeiro, eu não dormia direito. Segundo, pulava refeições, porque aparentemente minha barriga cheia ia atrapalhar minha sedução. Alerta de spoiler, não atrapalhava nada. E terceiro, eu esquecia de planejar transporte e tinha que estacionar a porra do carro 3 bairros pra lá. Resultado, eu chegava já drenado. Parecia que tinha corrido uma maratona antes mesmo da balada. E aí entra aquele sábio conselho. Se você sair 2, 3 vezes por semana, beleza, mas também precisa descansar. Caso contrário, as suas endorfinas vão bater cartão e pedir demissão. Técnicas de enfrentamento. Ou também, como não pirar tanto. Ok, e como é que a gente lidava com isso aí? E eu não vou dourar a pílula. A galera apelava para uns atalhos óbvios. Primeiro, bebida alcoólica, porque aparentemente vodka barata cura a insegurança. Segundo, cigarro, porque parecer cool tossindo era moda. Terceiro, drogas. Bom, eu não vou incentivar nada, mas também eu não sou seu pai. Esses métodos viravam muleta para sustentar o rolê quando aquele burnout já estava batendo. Claro, não eram sustentáveis, mas funcionavam na hora, pelo menos até a ressaca do dia seguinte transformar você num zumbi depressivo. Autossabotagem. O maior inimigo tá dentro da sua cueca. Outra coisa, a gente se autossabotava bonito.
O medo de ser rejeitado virava paralisia. E se eu for ridicularizado? E se tiver um gurilão alfa querendo me fuder só porque eu cheguei na mina primeiro? Alerta de spoiler? É possível. Vai acontecer. Sempre tem um cara invejoso, curioso ou simplesmente um babaca que resolve interromper a sua abordagem. Mas aí que entra a sacada. Você tem que evitar desvantagens óbvias. Não provocar problema, parecer amigável e ao mesmo tempo mostrar que não vai abaixar a cabeça. E detalhe, 99,9% das vezes quando você tá no campo, não tem herói pra te salvar. Os outros caras só querem sugar a tua energia. E a verdade é essa, balada é selva e ninguém tá ali pra segurar sua mãozinha. Como as mulheres enxergam isso aí? Agora a parte boa. As mulheres secretamente ficam excitadas quando você não se abala por essas merdas. Elas nunca vão te dizer isso aí, mas ver um cara não tremer diante da concorrência é tipo instinto primal de respeito. Já vi muito cara literalmente fugir de mim porque achava que eu era ameaça ao acesso dele à vagina potencial. Funciona nos dois sentidos, mas a regra é clara. Você não tá lá pra competir com macho, você tá lá pra liderar as mulheres. Só não vai se meter num poço de tubarão de propósito. Se o grupo tá tóxico, cai fora. Isso não é UFC, é balada. Preparação física e mental. Lá atrás, eu travava até no meio da conversa. Para evitar isso aí, eu criei uma preparação. Primeiro, fazia o lado físico. Comer uma refeição decente antes, dormir ou cochilar e tomar um café ou um chá para manter o foco. E a segunda, mental. Planejar uma rota, pensar em como voltar, ter um ala confiável e simplificar o jogo. É a estrutura básica. Aborda, cria rapport, flerta um pouco, escala e jogo fechado com a gata. Lá no começo, eu curtia mesmo fazer abordagem. Sem plano, sem logística, só conversa aleatória. E isso já me deu experiência em ler a sala e confiar no instinto. Eu aprendi rápido que mulheres são uma montanha russa emocional. Elas amam você num segundo, odeiam no outro. Não leva tudo tão a sério. Aliás, é até engraçado quando elas ficam bravas com você. Quer uma história de fracasso, com comédia inclusa? Teve uma vez que eu tava na balada com meu ala. Eu abordei um grupo de mulheres e ignorado na lata. Tentei de novo e levei aquele pode ir embora. Beleza então. Aí na saída, bateu aquele demônio da provocação. Fui cutucar. Resultado, as minas começaram a gritar como se eu fosse o anticristo. Temos marido, porra! O meu ala, o brother, começou até a imitar elas. Né. Eu fiquei chocado e com cara de otário. Hoje, eu não faria isso. Eu aprendi a preservar reputação e prova social. Mas na época foi ouro, porque me ensinou como lidar com constrangimento épico. Fadiga do night game. Outra coisa, fazer isso tudo cansa. A fadiga vem de inexperiência, más decisões, ansiedade. Você perde energia só por indecisão. Eu entro ou não entro, falo ou não falo. No day game, quando você chega de dia, você tem tempo para criar empatia. No night game, na balada, é tudo instantâneo. É ritmo acelerado. Não tem espaço para introvertido ficar parado e pensando. E se você aparece com fome, sono ou ressaca, fudeu, cara. Você vai travar. E sério, não compra comida em lanchonete da balada. O risco de diarreia é maior do que de pegar número de telefone. Estratégias mentais. Primeiro, reduz a ansiedade curtindo a interação e não obcecado pelo resultado. Segundo, sorria, mantenha o corpo aberto, relaxa. E terceiro, trata a abordagem como prática e não como missão de vida. Mesmo o introvertido pode treinar resistência social. E alerta de spoiler, introvertido total não existe, mano. Dinâmica e vantagens do night game. Se liga,
Essa coisa de balada é dinâmica. Ascensão rápida, conexões intensas, interações naturais. O ambiente reduz a inibição, facilita sinal claro das mulheres. A vibe coletiva pode até te carregar de uma interação para outra. Comparado ao day game, sair à noite é acelerado. Você constrói prova social mais rápido e conhece gente fora do seu círculo. Aos poucos, você vira o conhecido da cena, o cara da balada. Ah, mas tem o lado negro, né? Álcool, drogas, violência, casas noturnas bizarras. Já fui numa balada gratuita que era caos, desequilíbrio de gênero, público agressivo, cara furando fila do banheiro, droga rolando pra todo lugar. Mas olha, nem todo lugar é assim. Existe balada séria, exclusiva, até balada de sexo com checagem facial e de histórico. Mas o filtro é fundamental. Seleção de local e valor social. Se liga, a gente precisa escolher balada que combina com o nosso perfil. Eu, por exemplo, evito funk e sertanejo. Eu prefiro um lounge, techno, eletrônico. E aqui entra o networking. Às vezes, você precisa de um empresário, amigas modelos, gatas. Valor social importa, cara. O método no Mystery não morreu, só se adaptou. E ó, vai aí umas dicas para os novatos. Começa em bares casuais antes de pular para boates de elite. Segundo, cada lugar tem regra não escrita. Aprende na marra. Terceiro, vista-se bem, mas com contexto. Boate exclusiva pede mais extravagância. E quarto, vai calibrando. E é isso, cara. Superar o medo e dominar a balada não é fórmula mágica. É prática, preparo, sacadas e, principalmente, rir das suas próprias cagadas. Você já viu ela sair com um cara pior que você? Você sabe por quê? Porque ele sabe como seduzir. E você vai aprender isso agora. Clica no link da descrição e entra no nosso treinamento de sedução antes que tirem do ar.